Oi pessoal, eu aqui de novo com a mesma roupa, gravando no mesmo horário, aproveitando a minha inspiração para gravar esse vídeo para vocês. No segundo vídeo, eu disse que numa nova oportunidade, em outro vídeo, eu gravaria isso falando sobre o ganho secundário. O que seria isso? Eu vou dar um exemplo. Tinha uma cliente minha que ela sofria de depressão há mais de 20 anos e ela procurou o meu trabalho e tal, e nós fizemos aquelas 2 sessões que eu falei de início, e a sessão de terapia e depois a sessão de retorno. A mulher, é que eu posso contar o caso, mas a nossa profissão exige o mesmo sigilo de um psicólogo, de um padre no confessionário e tal, assim, exige sigilo. Então assim, mas eu vou contar esse caso não dando nome. Então, uma cliente que sofria há mais de 20 anos de depressão procurou o meu trabalho e aí a gente foi tratar essa depressão. Então assim, essa depressão que a gente tratou, ela foi resolvida na segunda sessão. A pessoa, essa mulher, estava ótima, ótima mesmo, assim, ela me mandou um áudio, o áudio antes e o áudio depois dessa terapia, você via claramente assim a mudança dela de comportamento, a mudança dela na voz, essa mudança. Só que o que acontecia? Quando ela tinha depressão, quando ela não tinha feito o tratamento, ela tinha, assim, todos os dias a visita, os 2 filhos que ela tem. Ela tem 2 filhos e esses 2 filhos são casados. Então, assim, ela tinha visita diária desses 2 filhos. E ela era viúva. Então, assim, o que acontecia? Quando ela tinha depressão, esses filhos diariamente visitavam, ajudavam a mãe, estavam sempre ali, assim, ajudando, porque sentiam naquela obrigação também, porque a mãe doente, né, a mãe procurando ajuda, tal, sofrendo há 20 anos com depressão. Só que o que aconteceu? Depois que ela foi tratada, umas semanas depois, os filhos começaram a perceber que a mãe estava outra pessoa, que a mãe era aquela mãe antes do pai morrer, que era aquela mãe, sabe, ativa, uma mãe assim, sim, viu a diferença na vida daquela mãe, né? Então, assim, eles começaram a cuidar mais da vida deles, né? E as visitas aconteceram com menos frequência. Então, assim, essa mulher, ela começou a perceber que a partir do momento que ela foi curar, a gente não usa o termo cura, porque cura é só a instituição religiosa que pode usar, sem sofrer penalidades da lei, né? Assim, depois que ela foi tratada dessa depressão, então assim, nenhum médico pode usar esse termo. Então assim, depois que ela foi tratada dessa depressão, ela começou a perceber que ela não tinha mais os filhos por perto. E isso era uma coisa também que foi tratada com ela, que é aquilo que em psicologia a gente estuda, é a síndrome do ninho vazio. Quando os filhos começam a sair da sua casa, né, e vai ter a vida deles, tal. Então, assim, os pais sofrem com isso, com a síndrome do ninho vazio, e ela já sofria porque não tinha mais o marido, então ela estava vivendo sozinha. Aí ela começou a perceber que por ela ter sido tratada dessa depressão, ela não tinha mais os filhos dela. Então, a mente dela tinha esse ganho secundário com a depressão. Então, a mente dela, como uma vez já tinha aprendido a como ser depressiva, ela voltou àquele estado de depressão, não porque não foi tratado, mas porque já foi uma vez aprendido, então era fácil dela acessar novamente, né, aquele estado de depressão, aquele estado cabisbaixo, tal, de sofredora, e aí ela voltou a ter a depressão. E por que voltou? Porque a presença dos filhos dela diariamente na casa dela era maior que a dor que ela tinha com a depressão. Consegue entender isso? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas como pode ser maior? Para ela era maior. Isso não acontece com uma só pessoa, acontece com muitas pessoas. Às vezes a gente não tem noção, mas a nossa doença, a gente pode ter pela doença um ganho secundário muito forte por trás dela. E aí, não é que a terapia não resolveu, não é isso. É porque a dor, né, que é aquele ganho secundário que ela tem, é
a dor da depressão, no caso desse exemplo que eu tô dando, era menor do que a dor dela não ter mais os filhos, entende? Então, assim, o ganho secundário pode ser algo que pode estragar o seu processo de terapia, que pode estragar a sua melhora naquele quadro, tá? Então, eu queria dar outro exemplo também. Eu atendi um moço, foi um mocinho. Um mocinho que o problema dele era com o pai. E o problema dele era muito sério, assim, com o pai. Tinha muita raiva, tinha muito sentimento de culpa também, sabe? Então, assim, o que acontecia? Ele manifestou uma ansiedade, assim, né? Uma depressão também, mas era maior ansiedade, assim. Uma ansiedade que levava ele a fazer muitas coisas, assim, ruins para ele mesmo na vida dele, assim. Ele manifestou isso como forma de prejudicar o pai dele, entende? Não foi algo consciente que ele fez assim, não, eu vou fazer isso agora pro meu pai, tipo vingança, não foi isso. Mas a mente subconsciente dele fez com que ele sentisse essa ansiedade, que ele tivesse, sabe, essas coisas que ele andava fazendo assim, de certa forma, afetava o pai dele. E era uma forma dele se vingar do pai dele. Então, assim, era também o ganho secundário que ele tinha. E eu, assim, identifiquei no processo, na hora da terapia, eu identifiquei esse ganho secundário e eu perguntei para ele se ele estava disposto a abandonar, a mente subconsciente dele estava disposta a abandonar tudo isso, desse sentimento de querer se vingar, de estar afetando o pai dele, e ele queria novamente assumir o controle da vida dele. E aí foi linda a terapia, porque ele verdadeiramente aceitou novamente assumir mesmo o controle da vida dele, de se libertar dessa vingança, perdoou o pai no processo de terapia, sabe? Então, assim, tem muitas coisas que também eu vou explicar, assim, outras terapias, né? Porque não é só a terapia de regressão, assim, né? Tem outras terapias com hipnose que a gente atua, assim, para diversos clientes. Aí é só no momento mesmo de anamnese, no momento, assim, da nossa conversa com o cliente, que a gente vai ver qual é a melhor terapia para ele, tá bom? Então é isso que eu queria falar sobre os ganhos secundários. Eu vou tentar diminuir na fala, assim, nos próximos vídeos, mas é isso, beleza? Então, deixa o seu like, isso, curta, né? Curta, ponha comentário se você quiser, se ficou alguma dúvida, que eu vou ter um prazer de esclarecer para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.